nós viermos para a casa do Senhor sem desejarmos sentir o Espírito Santo, você vai entrar das portas da igreja para dentro e vai sair da mesma forma. É verdade. Se você não desejar ter uma experiência, um toque, uma resposta, uma confirmação através de uma palavra, sentir, ver, ser tocado de alguma forma pela pessoa do Espírito Santo, você está numa reunião comum. Mas não, nós estamos aqui unidos com o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, e sobre nós espiritualmente, quando você ouviu no domingo passado, quando nós adoramos, Deus desce nesse lugar e recebe a adoração. Quando nós unimos a nossa fé uns com os outros e clamamos o nome de Jesus, a Bíblia diz que quando nós o invocamos, Ele se faz presente. Então, tenha desejo, tenha vontade, tenha expectativa sempre de você clamar o Espírito Santo e ter experiências com o Espírito Santo. Amém? Se você perguntar para uma pessoa que tem mais de 30, 40, 50 anos de Evangelho, dificilmente essa pessoa permanece na igreja sem experiências com o Espírito Santo, sem que ela tenha uma intimidade com o Espírito Santo, e essa intimidade seja crescente. A cada vez mais ela aprende a se relacionar com o Espírito Santo, conhece mais da mente, do coração do Espírito Santo, e também se faz conhecido por Ele. Amém? O Espírito Santo ele é muito importante nas nossas vidas, porque a palavra poder do Espírito, ela tem duas raízes gregas, que é dunamis ou dínamo. Daí vem a palavra dinamite. Sabe aquela explosão, todo mundo já viu, pelo menos em desenho animado, uma dinamite explodindo? É algo que você coloca debaixo da terra, ou até mesmo em cima da terra, você acende o pavio da dinamite e ela explode, ela sai quebrando tudo que está ao redor. É algo que vai tomando conta do ambiente. E quem já não sentiu uma experiência assim com o Espírito Santo, no momento de oração, você está na sua casa, de joelhos dobrados, ou você vem na sua escala do alto, ou qualquer outro lugar que você dobra o teu joelho e você começa a orar, e de repente o teu coração começa a arder, você sente aquele fogo no teu peito, você tem vontade, se você está na rua, de sair orando por todo mundo. Alguém já sentiu algo assim? Além de mim? Glória a Deus, ou então de você abrir a palavra de Deus, no contexto que for, aonde você estiver, você abre a palavra de Deus e de repente parece que aquelas letras saltam aos teus olhos e começam a falar algo específico para você, e o desejo já é você já compartilhar uma mensagem com alguém, aquela palavra, ou você pregar, ou você fica borbulhando, o seu coração fica explodindo, queimando a vontade de falar aquilo que Deus falou para você. Aleluia, Deus. Isso é maravilhoso. Isso é o poder vivo do Espírito Santo. E o Senhor hoje, nessa noite, nos resgata de volta. Glória isso. A Deus. Deseja o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Deseja sobre todas as coisas a comunhão com o amado Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo é a cereja do bolo da igreja. É o que nós temos de mais precioso, de mais valoroso. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica: não entristeça o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Eu quero falar um pouquinho sobre isso e as formas de atuação, e nessa noite nós vamos receber o poder do Espírito sobre as nossas vidas. Mas eu quero ler o primeiro texto aqui em João 14, Glória a Deus. 17. Jesus falando o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui é Jesus falando que o Espírito Santo estaria com a igreja por todos os dias.
Esses dias eu levei a minha filha para passear na orla da praia, ali naquela curva onde tem Eu Amo Barra Velha, e tem um balanço ali, ela ama aquele balanço, e aí eu deixei ela uns 10 minutos brincando no balanço, eu empurrava ela, e a hora que eu tirei o balanço, eu comprei uma briga com ela. Ela chorou, esperneou, não quero sair daqui, não quero. E nós temos que ser assim com Deus. Senhor, o teu Espírito Santo foi derramado no sentido da presença. Eu quero estar aqui nesse lugar. Eu quero estar cheio do teu Espírito. Derrama mais. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Nós temos que ter mais momentos, meus irmãos e minhas irmãs, de televisão desligada. Mais momentos que você pega o seu celular ali, bloqueia ele e vai para a palavra de Deus. E você fica ali envolvido com Deus. E Deus falando com você, te respondendo, te ministrando. E aquilo se torna gostoso, se torna o seu maior prazer. Nós não podemos ser crentes, filhos de Deus, que vêm diante de um culto como esse, que os céus estão abertos, as cachoeiras do céu estão sendo derramadas sobre nós, torrentes de água do céu com poder, cura, libertação, graça, visão. Pessoas vêm na igreja, as pessoas acabam o culto e falam: pastor, tive uma visão, pastor, Deus deu uma palavra, no meio do culto, senti algo. Aleluia. Isso acontece no meio da igreja durante o culto, gente, é comum, porque o Espírito está em movimento. Quando nós damos liberdade para o Espírito, Ele opera em nosso meio. Amém? Amém. Mas muitos vêm para a casa do Senhor como se fosse uma canequinha, e Deus está derramando litros e toneladas de água. A pessoa vem com uma canequinha, pega um bolinho e volta feliz para casa. Só que não, Deus tem torrentes de água para nós bebermos e se alimentarmos e saciarmos o nosso espírito, nos enchermos do Espírito Santo. O quanto você anseia pelo Espírito de Deus, o quanto você ama o Espírito de Deus, o quanto você quer o Espírito de Deus. A palavra paracletos do grego, que é a língua original que foi escrita esse texto aqui, significa 4 coisas: advogado, intercessor, consolador ou confortador. Um outro momento a gente fala das 4 características do Espírito Santo. Ele opera dessas 4 formas, mas eu queria falar hoje da pessoa do Espírito Santo, da pessoa maravilhosa, da pessoa linda, graciosa, da pessoa que deve ser levantada na igreja sobre todo e qualquer nome. Nós congregamos numa igreja linda e maravilhosa que eu amo, nossa igreja Bola de Neve, mas acima do nome da igreja Bola de Neve deve estar o nome do Espírito Santo. Nós nos intitulamos evangélicos, crentes em Cristo Jesus, mas acima do nome evangélico, crente em Cristo Jesus, tem que estar o nome do Espírito Santo. Quem diz isso foi o apóstolo Paulo aos Filipenses. Ao nome de Jesus, que também faz parte da Trindade, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O nome do Espírito Santo deve estar acima do nosso próprio nome. O nome do Espírito Santo tem que ser ansiado, amado e desejado pela igreja e respeitado pela igreja. É muito bom, eu gosto, né, eu sou muito, a pastora pregou terça-feira sobre os temperamentos, né? Eu sou totalmente fleumático, sou muito analista, né? E aí eu já chego sempre 1 hora assim, antes do culto, eu posso chegar para abraçar todo mundo que puder. Então, se quiser assim, bater um papo, 1 hora antes do culto eu estou. Também não fico até fechar a igreja, mas eu chego antes, vou dar um abraço, todo mundo, dá um oi para todo mundo, e eu sempre analiso, eu sempre vejo que algumas pessoas, antes de pegar a sua escala, em qualquer ministério, ali alguns dobram os joelhos, o Senhor te entrega essa escala. Eu acho tão lindo isso, no momento que eu vou trabalhar para ti, te servir, vou cuidar de criança, vou cuidar do som, do louvor. Por quê? Porque eu estou trabalhando para ti, eu estou fazendo para ti, é para o Senhor, é para o Espírito Santo, é para a pessoa do Espírito Santo. Eu não posso chegar de qualquer forma na presença de um Deus grande, poderoso e vivo. Aleluia. Porque senão se torna um clube, se torna qualquer outra coisa, não a casa de Deus Todo-Poderoso. Ele está
aqui no nosso meio. A casa é dele, o povo é dele, a palavra é dele, o poder é dele. E nós Glória a Deus, aleluia. a ele toda a honra e toda a glória. O apóstolo Paulo nos diz isso no fechamento da carta aos Romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Desde hoje para todo sempre. Amém. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, Efésios capítulo 4, verso 30. Coloca ali para nós. Ele é uma pessoa com sentimentos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele se entristece, meu irmão e minha irmã. Primeira coisa que eu queria falar: às vezes as pessoas falam, pastor, eu vou marcar um café, vamos conversar, e, enfim, são N tipo de assuntos, N situações, mas geralmente a pessoa quer confessar pecados. Em alguns casos a pessoa abre questões delicadas. Quero dar um exemplo: pornografia. A pessoa está ali naquele pecado de pornografia, e o que ela fala na sequência? Errei e já logo me senti triste. Por que a pessoa já na sequência se sente triste? Porque ela sente que dentro dela mora um ser é santo, é limpo, e não compactua com certas coisas. Então o Espírito Santo tão logo se entristece. Outro exemplo: a pessoa tem dificuldade com a agressividade, agressivo por natureza. Depois ela pensa consigo mesmo: eu não devia ter falado o que eu falei, eu devia ter falado com um tom mais baixo de voz que eu falei. Por quê? Porque o Espírito Santo que se entristeceu muitas vezes com aquela atitude, e ele é uma pessoa que nos governa.